Há manhãs em que seus olhos se abrem e antes mesmo de você sair da cama, uma enxurrada de preocupações já invade a sua mente. Parece que os problemas fazem fila para falar primeiro. A mente corre para as contas, responsabilidades, saúde, família, decisões pendentes e tudo aquilo que está fora do seu controle. O coração fica apertado, a respiração muda e, sem perceber, a ansiedade tenta assumir o comando do seu dia. Mas hoje pode ser diferente. Hoje, antes que a preocupação dite o tom, você pode escolher encher seus lábios de louvor. Pode parecer uma decisão pequena, quase invisível, mas ela tem um poder espiritual profundo. O louvor reposiciona seus pensamentos. Ele tira seus olhos do tamanho das dificuldades e os coloca na grandeza de Deus. Quando você decide adorar, está declarando: Senhor, Tu continuas no trono e eu continuo sendo Teu. Essa escolha muda o ambiente dentro de você. O problema pode ainda estar lá, mas agora ele não está acima de Deus. O louvor não ignora a dor, ele coloca Deus acima dela. Se você decide começar este dia colocando Deus em primeiro lugar, escreva nos comentários: Glória a Deus. O rei Davi entendia profundamente esse segredo. Ele não louvava apenas quando os dias eram leves e cheios de vitórias. Muitos dos salmos nasceram em cavernas, em fugas, em momentos de perseguição e cansaço. Ainda assim, ele escolhia lembrar quem Deus era e tudo o que já havia feito. Por isso, os salmos não são palavras vazias, são testemunhos vivos da fidelidade do Senhor. Quando você louva, está recontando essa história com a sua própria vida. Está dizendo: Deus já me sustentou antes e me sustentará outra vez. Mesmo que a situação ainda não tenha mudado, algo começa a mudar dentro de você. O coração volta ao lugar da confiança. A alma encontra equilíbrio. Louvar é declarar que o passado de fidelidade de Deus é garantia para o seu futuro. Se você crê que Deus foi fiel antes e será fiel novamente, escreva: Eu confio em Ti, Senhor. No livro de Salmos 48:10, vemos uma revelação profunda sobre o que realmente é louvor. O texto mostra que tudo começa no coração. Davi declara que tem prazer em fazer a vontade de Deus e que a lei do Senhor está dentro dele. Isso nos ensina que louvar não é apenas cantar ou repetir palavras bonitas, é alinhar a vida com a vontade de Deus. O verdadeiro louvor não está só nos lábios, mas nas escolhas diárias. Quando você escolhe perdoar em vez de guardar mágoa, está louvando. Quando escolhe a honestidade mesmo que custe caro, está adorando. Quando decide orar em vez de se desesperar, sua atitude se torna um altar. A obediência silenciosa, muitas vezes invisível aos homens, é um dos louvores mais poderosos diante de Deus. Sua vida pode se tornar uma canção viva de adoração. Se você deseja que sua vida seja um louvor a Deus, escreva: Minha vida é Teu altar, Senhor. Quando a palavra de Deus habita no coração, ela começa a moldar pensamentos, emoções e reações. O que você carrega dentro de si inevitavelmente transborda pelos seus lábios. Se o coração está cheio de medo, as palavras carregarão insegurança. Mas se está cheio da verdade de Deus, as palavras começam a soar como fé. É por isso que alimentar a alma com as Escrituras é tão essencial. Não é apenas um hábito religioso, é uma forma de fortalecer o interior. A palavra cria raízes profundas que sustentam você quando os ventos da dificuldade sopram forte. Em Lucas 6,45 está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, peça ao Senhor que purifique seu interior e o encha com promessas, esperança e confiança. Um coração alinhado com Deus produz palavras que curam, fortalecem e edificam. Se você deseja um coração cheio da palavra e uma boca cheia de fé, escreva: Enche-me da Tua verdade, Senhor. Há outro detalhe poderoso no exemplo de Davi.
Ele não guardava seu amor por Deus em silêncio. Ele dizia: não fecharei os meus lábios. Isso nos ensina que o louvor não foi feito para ficar escondido apenas no pensamento. Ele ganha força quando é declarado. Muitos acreditam que adorar é algo apenas íntimo, reservado ao momento da igreja ou à oração silenciosa. Mas existe poder quando você fala sobre a fidelidade de Deus no meio da rotina, no trabalho, na família, nas conversas simples do dia a dia. Quando você testemunha, sua alma se fortalece e outras vidas também são encorajadas. Falar do que Deus fez cria um ambiente de esperança. Suas palavras podem ser a resposta de fé que alguém ao seu redor estava precisando ouvir. Não subestime o impacto de declarar a bondade do Senhor. Se você não quer mais se calar sobre o que Deus fez na sua vida, escreva: eu falarei da tua fidelidade. Em Hebreus 13:15 aprendemos que o louvor pode ser um sacrifício. Isso significa que nem sempre será fácil. Haverá dias em que agradecer parecerá estranho, quando tudo ao redor convida à reclamação. Haverá momentos em que a vontade natural será murmurar, questionar, desistir. Mas é justamente nesses dias que o louvor se torna mais poderoso. Sacrifício envolve entrega. Às vezes, você precisará entregar o hábito de reclamar, a tendência de focar apenas no que está errado, as palavras negativas que saem quase automaticamente. Quando você escolhe louvar mesmo assim, está oferecendo algo precioso a Deus. Ele não pede que você finja alegria, mas que confie no caráter dele. O louvor sacrificial purifica o ambiente da sua alma e traz paz onde antes havia peso. Se hoje você decide oferecer a Deus um louvor, mesmo em meio às lutas, escreva: recebe meu louvor, Senhor. O louvor não depende do seu humor, mas da natureza imutável de Deus. Seus sentimentos podem oscilar, mas o caráter do Senhor permanece o mesmo. Ele continua sendo bom, fiel, justo e presente, mesmo quando você não entende os caminhos que Ele está conduzindo. Em Salmos 34:1 está escrito: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Em todo o tempo significa na calmaria e na tempestade, na abundância e na espera, na força e na fraqueza. Quando você decide louvar em todas as estações, sua fé amadurece. Você deixa de reagir apenas ao que vê e começa a viver baseado em quem Deus é. O louvor constante cria estabilidade espiritual. Ele ancora sua alma quando as circunstâncias tentam balançá-la. Se você escolhe bendizer o Senhor em todo o tempo, declare nos comentários: bendirei ao Senhor sempre. Uma maneira prática de fortalecer o louvor é através da lembrança. A memória espiritual alimenta a fé. Quando você para recordar o que Deus já fez, seu coração encontra razões reais para agradecer. Em Salmos 103:1-2 está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O esquecimento enfraquece. Quando esquecemos os livramentos, as provisões e os consolos que já recebemos, começamos a sentir como se estivéssemos sozinhos. Mas a lembrança reacende a esperança. Pense nas vezes em que você achou que não suportaria e ainda assim Deus sustentou você. Recorde portas que se abriram, respostas inesperadas, forças que surgiram quando você se sentia fraco. Você está aqui hoje porque Ele foi fiel ontem. Deixe sua memória alimentar seu louvor. Se você reconhece que Deus já fez muito por você, escreva: eu não esquecerei dos teus benefícios. Agora, transforme essa decisão em oração. Não espere sentir tudo resolvido para começar. Fale com Deus, exatamente como você está. Diga a Ele que sua mente às vezes acorda acelerada demais, que seus pensamentos correm antes mesmo da fé se posicionar. Ele já conhece suas inquietações, mas deseja ouvir sua voz, escolhendo confiar. Lembre-se do que está escrito em Tiago 1,17.
Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando tudo parece instável, Ele permanece constante. Seu caráter não oscila com as circunstâncias. Então ore assim: Senhor, antes que o medo fale mais alto, eu escolho te adorar. Antes que a ansiedade dite meu dia, eu declaro que tu continuas no controle. Essa postura reposiciona sua alma. Se você hoje decide entregar sua mente a Deus, escreva: minha mente pertence ao Senhor.